Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje é lançamento de playlist aqui no canal. E você sabe que essa playlist a gente vai dar um foco no enoturismo aqui do Brasil, de regiões que eu já visitei, vinícolas onde eu tive experiências muito bacanas que eu vou compartilhar com você. E para ser mais didático ainda e te entregar de mão beijada mesmo essas informações, para quem sabe você um dia visitar também, a gente pensou num modelo onde você vai visitar 3 vinícolas em um dia. E ó, dá para fazer isso. Então, confere aqui. Só quero começar o episódio de hoje agradecendo minha amiga Jussara e a Gabi. A Jussara, que é da Wine South America, a Gabi é da Jordani Turismo, porque elas me convidaram para fazer um circuito do vinho lá na Serra Gaúcha. E eu acabei de voltar de lá, vivi momentos muito bacanas com elas lá, com o Vini Santiago também, grande sommelier, professor Vini Santiago, estava junto com a gente nessa viagem. E esse circuito foi muito bacana e inspirador para reviver lá os momentos que eu já tinha vivido lá atrás, né, pré-pandemia basicamente, nas vinícolas. Pude rever meus amigos, né, grandes amigos lá que eu tenho, enólogos, donos de vinícola, e conhecer mais do trabalho que está acontecendo agora dessas vinícolas. Então a playlist está super atualizadinha aqui para você. A gente vai trazer informação muito fresca para você montar o teu roteiro de viagem aí, para você que é apaixonado pelo mundo dos vinhos, assim como a gente aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Então agradecimento aí para esses queridões e vamos começar então no nosso primeiro dia de viagem, as 3 vinícolas em um dia, principalmente agora pela Serra Gaúcha, e a gente vai começar na cidade de Bento Gonçalves, que é a principal cidade da Serra Gaúcha. Só lembrando, já que a gente vai falar de Serra Gaúcha, a maioria das pessoas chega ali por Porto Alegre, né? Você vai pegar um avião até Porto Alegre e aí você pode ir de ônibus ou alugar um carro, porque de Porto Alegre até Bento Gonçalves, que é o coração ali da Serra Gaúcha, né? A gente está falando de Vale dos Vinhedos, são 2 horas. Então é rapidinho, de carro ali acho que até está um pouco menos de 2 horas, mas de ônibus dá mais ou menos esse período de viagem. E aí, assim, viagem curta, rápida, bonita, você vai acompanhando aí, vendo a paisagem. E aí é legal você se hospedar ali, já que chegou em Bento Gonçalves, ficar por lá mesmo. Não recomendo que você volte para Porto Alegre, senão vai ficar muito cansativo. Tem vários hotéis lá, já tem uma infra de turismo muito desenvolvida naquela região, então fica tranquilo. Inclusive, já que é o primeiro episódio, aí outra dica para você de viagem. Se você for conhecer as outras regiões da Serra Gaúcha, tem ali, né, Farroupilha, Pinto Bandeira, Flores da Cunha, que inclusive a gente vai falar aqui nessa playlist de algumas vinícolas para você conhecer nessas regiões. Você pode até se manter hospedado em Bento Gonçalves, pegar seu carro e ir conhecer essas regiões. Ou, já que vamos beber nas vinícolas, né, contrata motorista ou quem vai de grupo, né, consegue pegar a van e ir até essas cidades no entorno, porque as distâncias costumam ser meio próximas, assim. Eu saí de Bento Gonçalves, fui até Flores da Cunha, que é um pouquinho de todos esses trechos que eu mencionei, um dos mais distantes, e deu ali 1h30 de viagem de ônibus. Então é tranquilo, sabe? Não é nada muito distante. Bento Gonçalves você vai estar bem hospedado ali, geograficamente falando, tá bom? Então estamos em Bento Gonçalves e aí você vai fazer esse dia de passeios em Bento Gonçalves e vai visitar 3 vinícolas. Por que 3 vinícolas? Porque 2 é pouco, 3 é bom, 4 é demais. É basicamente isso. 4 vinícolas eu não recomendo muito num dia só. Pode ficar um pouco cansativo e você não vive tudo que você tem para viver de experiência nas vinícolas que você vai visitar. 2, legal, mas eu acho que dá para encaixar 3 num dia só. Então vamos começar nosso dia. A gente acorda de manhã e lá, café da manhã no Vale dos Vinhedos é com vinho, então pelo amor de Deus, faça isso. Quem tem preconceito me desculpe, mas café da manhã no Vale dos Vinhedos é com vinho. Então você acorda de manhã, toma seu café da manhã legal no hotel e vai para a primeira vinícola. Primeira vinícola, Michele Carraro, do meu grande amigo Jean Carraro. Por que a gente vai começar o dia nela? Porque o Jean Carraro é um figuraça e ele tá quase sempre lá atendendo os turistas na vinícola dele, que é uma pequenininha. Ali também, quando você está no Vale dos Vinhedos, é super fácil chegar na Michele Carraro. Ela é mega artesanal, produções hiper limitadas ali, rótulos muito interessantes, né? Vinhos muito bem feitos, muito bem trabalhados. O Jean já é pelo menos a 3ª geração, acho que da família
produzindo vinhos, e ele é um figuraça, ele vai fazer a alegria do teu dia de manhã. Então visite não só a Michele Carraro, como tente conhecer o Jean Carraro, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência única. O Jean, a gente se tornou amigo, ele é jovem, enólogo, já foi para outras partes do mundo aí estudar sobre vinho, e é um cara que eu tenho certeza que você vai começar bem o dia com ele. E os vinhos da Michele Carraro são fantásticos, então você pode passar uma manhã ali. Eles não têm muita estrutura para você almoçar, não é esse tipo de vinícola grande para você almoçar lá, não é esse o lance. Lá na Michele Carraro você vai lá fazer degustação no varejo deles. E os vinhos deles são muito legais. Tem o Cabernet Sauvignon, que eu indico demais, da Michele Carraro, vinho mais concentrado, vinho mais tânico, para quem curte vinho mais potente. Ele tá com alguns lançamentos, tem o Barbera Piemonte, que ele pegou a uva Barbera, que é original lá do Piemonte, né, nativa do Piemonte, e trouxe para ser plantada ali no Vale dos Vinhedos. Fez um trabalho muito interessante. Tem também, para quem gosta, o Merlot, né, porque Merlot é clássico do Vale dos Vinhedos, é a uva mais emblemática dessa região. Então você está no Vale dos Vinhedos, você tem que provar um Merlot do Vale dos Vinhedos. O Jean tem isso lá também. Então, assim, são produções pequenas. Eu não vou te dizer todos os rótulos da vinícola, porque justamente por ser uma vinícola artesanal, às vezes eles estão com rótulo, estão em falta de outro, né? Estão no período entre safra, às vezes. Então, o que eu recomendo? Cabernet, esse Barbera, que é a novidade deles, e o Merlot, típico, clássico, da Michele Carraro, beleza? Ah, uma curiosidade bacana para você saber, a Michele Carraro tem vinhos bons a preços acessíveis. Então, um custo-benefício interessante. E tomara que continue assim. Já brinquei com o Jean. Vai ficar mais famoso? Vai subir o valor dos vinhos. Então, Jean, pega leve. Continua aí com o custo-benefício, porque eu tenho certeza que a galera vai curtir demais quem for lá provar os vinhos da Michele e não vai gastar muito para isso, beleza? Passamos amanhã ali na Michele Carraro, aí a gente vai para uma grandona, né? A gente vai ter esse choque, né, de realidades muito diferentes dentro do mundo dos vinhos. A gente vai para Casa Valduga. Por que a gente vai para Casa Valduga? Porque das grandonas do Vale dos Vinhedos é uma das minhas prediletas. Ela tá com instalações novas, que ela acabou de lançar, inclusive, e que tá um negócio assim de outro mundo. Não deixa nada a desejar as grandes vinícolas icônicas que eu fui visitar fora do país. A Casa Valduga, ela tá fantástica. A gente foi recebido lá pela Amanda Eduarda, que é uma queridíssima. Ela falou que começou na Valduga com 17 anos de idade. Quando eu visitei, ela estava com 20, novíssima e super querida, profissional, entendida do assunto, e conduziu a gente pelo passeio na Valduga. A gente começa ali na sede, que aí a gente passa um pouco da história da Valduga, é um casarão muito bonito para se visitar. Depois ela conduziu a gente por uma área externa, que tinha uns parreirais. A gente fez o passeio de tuk-tuk, né? A gente foi num tratorzinho lá até a parte da adega onde eles fazem a vinificação, né? Então eu pude provar alguns vinhos base direto do tanque lá, tomara que você consiga fazer isso também. Foi uma experiência muito diferente, porque lembrando, né, todo espumante, para virar um espumante, antes ele é um vinho base, um vinho tranquilo, e a gente provou algumas coisinhas lá direto do tanque que ficaram muito bacanas, assim. É uma experiência, né? Uma experiência muito legal. Você vê o espumante da Valduga no primeiro estágio ali do processo de vinificação e poder provar isso e imaginar o que ele vai se tornar no futuro foi muito legal. A gente pega o tratorzinho, volta para a vinícola, e aí sim a gente foi para as novas instalações que estão maravilhosas. Passamos pela sala de remoagem, né, que é onde os profissionais ficam lá girando as garrafas de espumantes que estão passando pelo método tradicional, né, estão ali em contato com as leveduras, e aí eles ficam naqueles pupitres gigantescos de perder de vista, assim, só dando um quarto de volta ali, que tem que fazer isso diariamente, várias vezes ao dia. Depois a gente foi conduzido ali para a sala de barricas, que é um negócio de outro mundo, é maravilhoso. Você tem que visitar a sala de barricas da Valduga. A sala de barricas da Valduga, ela foi construída pelo proprietário. A inspiração dele foi: eu quero construir um lugar onde eu possa falar com Deus, quero conversar com Deus. Então é uma sala de barricas que você abre a porta, assim, a Amanda abriu a porta pra gente,
e aí você já ouviu os cantos gregorianos, de verdade, ele deixa os vinhos deles lá nas barricas ouvindo cantos gregorianos, e é uma sala imensa, assim, com um monte de barrica enfileirada, meia luz, então assim, algo que te lembra realmente o divino, e você tem que visitar, se possível, a sala de barricas da Casa Valduga. Depois a gente foi para sala de degustação, enfim, tá um negócio de primeiro mundo lá, tá muito bonito. Faça essa visita da Valduga e você pode almoçar por lá mesmo, né? A gente almoçou no restaurante da Valduga, muito legal, saí rolando, comi pra caramba, então quem gosta de comer bastante, muita massa, galeto, né? Comidas típicas regionais ali da Serra Gaúcha. Foi muito bacana a experiência e a gente harmonizou com os vinhos clássicos da Valduga, que aí dispensam comentários. Eu gosto muito até dos tintos da Valduga, né? Ela tem vinhos tintos tranquilos, muito interessantes, mas de fato os vinhos que mais fazem fama ali na Valduga são os espumantes, né? São os clássicos da Valduga. Essa vinícola fez fama aí no Brasil inteiro, inclusive em outras partes do mundo, com os seus espumantes. E aí você pode degustar eles ali no restaurante enquanto você estiver almoçando. Uma coisa que eu vivi lá, que eu achei legal, eu visitei em 2021, essa vinícola. E eles estavam vendendo umas garrafas no varejo deles e o preço estava acessível, eu paguei cerca de R$200, tá? Vinhos da safra 2000, ou seja, 21 anos de guarda, que eles tinham acabado de deixar ali para comercialização. Foi uma experiência incrível. A Amanda, eu falei, Amanda, isso aqui tá valendo a pena, né? 20 anos de safra. Ela falou, Rodrigo, vem cá. Aí tinha uma garrafa aberta dele lá, me deu um golinho para provar, o vinho estava fenomenal. E mais do que isso, né? O vinho, lógico, já tinha traços oxidativos, né? Tem 20 anos de safra, poxa. É óbvio que ele já vai passar um pouquinho do ponto de evolução dele, né? Só que o grande lance não é esse. O lance é você ver a safra 2000 brasileira, como ela evoluiu em 20 anos, né? Então, isso é uma experiência. Poxa, eu que sou sommelier, para mim foi uma experiência marcante aí que eu vou carregar para minha vida e, lógico, trouxe uma garrafinha desse vinho comigo também. E aí, beleza, você fez todo esse passeio na Valduga, almoçou lá e tal, e aí você precisa terminar o dia, né? Então, a parte da tarde ali, você vai continuar tomando vinho, lógico. E aí você vai lá para Pisato. A Pisato é um pouquinho mais distante dessas duas, mas dá ali coisa de 20 minutos de carro, ou de motorista, ou de Uber, ou de ônibus, e a Pisato também é pequena, tá? A Michele Carrara é um pouquinho menor que a Pisato, mas comparada à Valduga, a Pisato é bem menorzinha, e lá eles também, você vai ser recebido no varejo da Pisato, eles estão construindo instalações novas, né? Eu fui em 2021, como eu falei, eles ainda não estavam prontas aí, essas instalações novas, porque até o Gabriel que nos atendeu, inclusive abraço aí para o Gabriel, sommelier Gabriel, ele nos atendeu muito bem lá, ele é jovem também, assim como a Amanda que recebeu a gente, então vá até a Pisato e procure o Gabriel para ser atendido por ele. É um cara fera, foi muito educado, muito profissional e sabia muito do que ele estava falando, conhecia muito da Pisato. E isso, eu diria que assim, até um estilo da própria Pisato, porque o que eu notei é que todo mundo que estava trabalhando lá era entendido do que estava falando. Então, conhecia bem os vinhos da Pisato, conhecia sobre técnica de vinificação, conhecia sobre o terroir, Vale dos Vinhedos, e isso tem muito valor. Então você, por exemplo, que pode ser mais leigo, que está assistindo esse vídeo, se quiser ter uma aula para saber um pouquinho mais, né, não ficar só no turismo, mas saber um pouquinho mais de técnica de vinificação e tal, vá até a Pisato, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido lá. E aí lá na Pisato, eles, além dos vinhos, eles servem também uma tábua com antepastos, né, para você ir fazendo uma harmonização. Então é muito agradável mesmo, pra você não passar fome. Você já saiu rolando ali da Valduga e vai continuar comendo e bebendo na Pisato. Mas são queijinhos ali regionais também, embutidos. Foi muito gostoso assim passar essa tarde lá. E eles têm uma série de vinhos, mas eu tenho algumas recomendações para você. Eles são feras. O Flávio Pisato é um dos maiores enólogos da atualidade do Vale dos Vinhedos, é um dos caras que mais entende a vitivinicultura gaúcha e principalmente ali da Serra Gaúcha, principalmente do Vale dos Vinhedos. Ele é um precursor aí, um pioneiro, é um dos caras que foi importante para esse movimento do desenvolvimento da denominação de origem Vale dos Vinhedos. É um cara que domina a arte da Merlot no Vale dos Vinhedos. Então, se você quer provar
um dos melhores merlots que você já provou na tua vida e um dos melhores merlots do Vale dos Vinhedos, você vai encontrar na Pisato. O clássico deles lá é o DNA 99, que é o vinho, inclusive, um dos mais caros, se não o mais caro, e ele é merlot. Só que o que eu mais gostei nem foi o DNA 99, foi o merlot de merlots. Esse merlot de merlots, por que tem esse nome? É porque eles fazem cortes de merlot. Ele é um varietal de merlot, só que de regiões diferentes, de terroirs diferentes ali. E assim, ficou incrível, um vinho cremoso no paladar, final longo, várias camadas de sabor, aromaticamente falando, um vinho que estava pronto. Talvez o DNA 99, por eu ter degustado ele muito jovem, né, um vinho que precisa evoluir mais na garrafa. O merlot de merlots estava ali pronto, estava lindo de se degustar. Então a Pisato, que sempre se colocou dessa maneira, né, ela sempre trabalhou muito bem a merlot, desde a época que a merlot não era tão benquista assim lá no Vale dos Vinhedos. A família Pisato já defendia muito essa uva lá, que faz todo sentido, né? Porque a merlot ela tem uma maturação mais precoce, né? Lá no Vale dos Vinhedos nem sempre os verões são muito longos, então a merlot, ela, do ponto de vista de terroir, faz muito sentido você apostar nessa casta lá no Vale dos Vinhedos. E os brancos deles são, assim, experiências à parte também. Os caras fazem arte lá, eles têm lá o lenho, que é um chardonnay mais carregado, né, mais amadeirado, um vinho, um branco quase mastigável mesmo. Eles têm chardonnay reserva lá, que é da linha Pisato. Então, assim, eles trabalham as uvas brancas, principalmente a chardonnay, de um jeito muito bacana. Então, essas seriam as minhas indicações. Tente provar os merlots da Pisato e os brancos, principalmente aí a casta chardonnay. Eles têm outros testes com outras uvas lá que são muito bacanas, tá? Eu acho que eles têm Alicante Bouschet, Taná, só que o que aqueceu aqui o coração foram os merlots e os brancos, beleza? E aí a gente encerra esse primeiro dia, é só um primeiro dia, né? A gente vai continuar essa playlist sempre com esse tema 3 vinícolas em um dia. Essas aqui que a gente comentou hoje são especificamente do Vale dos Vinhedos, então para quem estiver ali em Bento Gonçalves e quiser visitar essas vinícolas, a gente vai para outras regiões ainda nessa playlist. E eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Compartilha aí com quem você quer, cara. Aproveita que é uma playlist com dica mesmo, prática, para quem quer viajar, conhecer mais de vinho. Manda para aquele teu amigo que fala que vinho brasileiro não presta. Manda para ele. Quem sabe ele não se anima e vai viajar junto com você, para vocês conhecerem ali na prática, em loco, sobre a vitivinicultura nacional, que tem se desenvolvido tanto nos últimos anos. Obrigado por acompanhar, deixe seu like e te espero na Serra Gaúcha aí para nossa viagem. Quem sabe, qual será o próximo roteiro? Diz aí. E se você também já visitou algumas dessas que eu comentei, deixa aí também os comentários, se foi uma experiência legal, se não foi. Mas enfim, vamos conversar aí sobre os passeios que você já fez ou aqueles que você ainda quer fazer, tá bom? Cheers! Até a próxima!